Está em direto. Olá, boa noite. Hoje é dia de conversas à noite. Hoje a nossa convidada já é uma repetente pela terceira vez. É a Teresa Manafaia, responsável pelas consultas de Fisiologia e Otimização Metabólica que temos aqui no Live Center desde aproximadamente o mês de maio que começámos a trabalhar com a Teresa. Hoje é um dia especial porque vamos voltar à conversa com temas e questões que fomos permitindo que vocês fossem colocando ao longo destes últimos dias, nomeadamente a última semana. Portanto, a Teresa vai estar em breve a entrar connosco para começarmos a falar um bocadinho e esclarecermos todas e quaisquer dúvidas e, sobretudo, colocarmos as vossas questões em direto. Portanto, já cá está a Teresa. Quase a entrar. Portanto, muito em breve. Olá, Teresa. Olá, boa noite. Boa noite. Consegues-me ouvir bem? Não muito bem, mas consigo ouvir. Não me consegues ver bem, mas consegues-me ouvir bem, é isso? Não, consigo te ver bem e ouço-te muito baixinho, Ok. mas, Agora mais alto? mas consigo ouvir, consigo ouvir. É? Bom. Olha, antes de Sim. mais, obrigado mais uma vez. Como eu dizia há pouco, és uma tri repetente, portanto já é a terceira vez e muitas mais haverá. Obrigada eu pelo convite, mais uma vez. É sempre um privilégio e, sobretudo, é um bocadinho resultado de muitas questões que nos têm vindo a colocar ao longo destes meses em que tens colaborado connosco. Este é um mês especial, é um mês cor-de-rosa de prevenção do cancro da mama e, de facto, é por demais importante a tua presença e, obviamente, quaisquer esclarecimentos que possas ajudar a quem nos segue e a quem, obviamente, já é a tua paciente ou quem ainda tem alguma dúvida, mas queira, naturalmente, ver esclarecidas essas questões. Portanto, eu se calhar ia começar da mesma maneira que comecei aqui há uns meses, que seria por te perguntar quem é a Teresa Manafaia e de forma sucinta, porque temos aqui várias perguntas preparadas, algumas que nos foram feitas por quem segue a página do Instagram do Live Center e outras fruto da aqui um acidente com o carregador, fruto das necessidades que temos vindo a sentir. Portanto, quem és tu? Ah, quem sou eu? Sou a Teresa, sou uma mamã, sou uma profissional. Não, em termos profissionais, a minha especialização é em controle de peso e reabilitação cardíaca, e depois acabei por fazer muita formação na área da nutrição, nutrição desportiva, ortomolecular, por aí, né? E dediquei-me desde o início a programas de controle de peso, programas de reabilitação cardíaca e, portanto, a minha área é ajudar pessoas, basicamente, a encontrar mais saúde. Claro. Ok. Bom. Como eu disse há pouco, começaste connosco em maio deste ano, portanto ainda conversamos durante o período da pandemia e de facto em maio arrancamos. Olha, a primeira pergunta que eu acho que faz sentido colocar-te é em que consiste a tua consulta, não é? A consulta de Fisiologia e Otimização Metabólica. E obviamente que deixo o desafio para quem quiser lançar perguntas, obviamente que o pode fazer, mas vamos manter aqui uma parte do nosso alinhamento, não é? Que é sempre mais fácil, portanto, em que consiste a consulta? Bem, na consulta, aquilo que nós fazemos é uma identificação muito pormenorizada de todos os pontos do estilo de vida da pessoa, nomeadamente a atividade física ou o exercício, a alimentação, os horários, o sono, e identificamos se existem ou não alguns obstáculos
para o objetivo da pessoa, não é? Vamos imaginar que o objetivo é perder peso ou reduzir a massa gorda, que é um objetivo muito recorrente. Então nós vamos identificar no estilo de vida da pessoa o que é que poderá estar a impedi-la de atingir aquele objetivo e arranjamos uma solução, corrigimos esse ponto. Também é uma característica desta consulta a análise do metabolismo de uma forma mais pormenorizada, ou seja, através da realização de análises de sangue e de urina, nós conseguimos observar aspectos que não se conseguem observar à vista desarmada, até porque existem muitos sintomas que são transversais a várias condições. Vamos imaginar, por exemplo, se a pessoa diz que tem uma fadiga e que, pelo facto de ter essa fadiga, não consegue tirar rendimento do seu treino, por exemplo, e atingir um pico de forma, não é? Então nós, através das análises, conseguimos identificar qual a origem da fadiga, porque a fadiga é um dos tais sintomas que é transversal a muitos problemas. Por exemplo, problemas de tiroide trazem fadiga, problemas de suprarrenais trazem fadiga, problemas de distúrbios de hormonas sexuais trazem fadiga. Portanto, é como a queda de cabelo, também é um sinal transversal a várias complicações. Estás a pôr a mão no teu cabelo. Eu hoje fui cortar o cabelo, está bem? Para que não me cresça. Não, estou a falar de outro tipo de queda de cabelo. Muito bem, ok. Sim, mas basicamente é esse o meu trabalho, é ajudar, é pormos o puzzle todo à vista, não é? Que é para conseguirmos identificar aonde é que precisa de ser trabalhado, é quase de uma forma muito cirúrgica, e depois atuamos naquele ponto que precisa de ser trabalhado. É claro que muitas vezes isso implica a pessoa ter que fazer mudanças no seu dia-a-dia, não é? Mudanças de estilo de vida, ou de estilo alimentar, ou de horários, e portanto é um processo, não é? Claro. Que é preciso que estejam obviamente conscientes que de facto para se esperar algum tipo de resultado há que mudar mais do que uma variável, não é? Não é só fazer um ajuste ou uma adaptação de um ou outro aspecto, um ou outro ponto. O que é que se pode esperar na consulta? Não sei se já respondeste, creio que já uma parte tenha sido respondida, mas o que é que se pode esperar? Sabes que mas isso é uma ótima pergunta, sabes? Porque aquilo que as pessoas esperam da consulta às vezes é um milagre. E de facto, às vezes a pessoa, quando vai para a consulta, até já sabe o que é que está mal no seu estilo de vida, não sabe na bioquímica, não sabe nas análises. Nesse aspecto, nós somos muito surpreendidos, não é? Há coisas que são recorrentes, não é? Há situações que são recorrentes, algumas carências nutricionais, por exemplo, que são muito, muito, muito comuns na população. Outras têm uma prevalência muito, muito elevada, não sendo tão transversais, mas têm uma prevalência elevada, portanto nunca sabemos se aquela pessoa tem aquele problema ou não. Mas relativamente ao estilo de vida, normalmente a pessoa até consegue identificar as coisas que estão a perturbar o seu objetivo, não é? Ou porque têm demasiado stress, ou porque não conseguem dormir bem, ou porque comem coisas que não devem, não é? E a própria pessoa sabe, ou porque bebem um pouco mais de álcool do que deviam. E, de facto, isso são obstáculos que são muito fáceis de identificar, não é? Nem é preciso a pessoa vir à minha consulta para identificar certas coisas, não é? Ok. Falaste há pouco, isto foge aqui um bocadinho ao nosso alinhamento, mas falaste há pouco de carências dominantes da população. Por exemplo, no caso, fruto da tua experiência, no caso da população portuguesa, o que é que tu assistes como predominante? Assisto a uma carência muito, muito, muito prevalente de ácido fólico, por exemplo, e o ácido fólico é uma vitamina do complexo B que tanto os homens como as mulheres precisam e que só as mulheres é que acabam por beneficiar da suplementação em ácido fólico quando pensam em engravidar, porque os médicos normalmente recomendam que se faça suplementação em ácido fólico, em iodo, enfim, há alguns nutrientes que são chave
para que a gravidez corra bem e para que haja um bom desenvolvimento do feto. Sem ácido fólico ou com uma carência severa de ácido fólico, existe o risco de haver malformações ao nível do tubo neural do bebê e, portanto, hoje em dia é uma prática corrente fazer a suplementação em ácido fólico. Mas os homens, coitados, que não engravidam ao longo da vida, não têm essa sorte. E eu vejo tantos, mas tantos, mas tantos homens com carência de ácido fólico que, de facto, se nós tivermos a noção de para que é que serve o ácido fólico, não é só para fazer uma boa formação dos bebés, então podemos entender porque é que existem tantos problemas, mesmo ao nível da saúde cardiovascular, não é? O ácido fólico é uma vitamina absolutamente essencial no metabolismo energético, é um dos nutrientes que dá apoio à mitocôndria, que é o local dentro da célula onde se consegue fazer oxidação de gorduras, ou seja, queimar gordura, né? Portanto, é muito importante no nosso metabolismo energético e depois também é muito importante para a questão da homocisteína, que é um fator de risco considerado independente para doença cardiovascular e demência, que é um marcador que se vê nas análises e que devia ser pedido até mais vezes do que é, não é? Está um pouco menosprezado por enquanto, mas eu acredito que futuramente ele vai passar a ser um biomarcador bastante mais solicitado por todos os médicos, não só os médicos da saúde cardiovascular, como todos os médicos, não é? E, portanto, este é apenas um exemplo, mas podia-te dar também o exemplo da vitamina D, que nós somos aquele país que toda a gente diz que é um país de sol, mas na verdade nós somos um país em que o sol lá fora e nós estamos debaixo de um teto, não é? Porque em Portugal as pessoas também trabalham, não estão só nas esplanadas ao sol, e portanto somos muito carentes em vitamina D. Só para te dar dois exemplos, porque existem mais, digo-te já. Sim, claro. Ora, então, e já agora, voltando aqui ao nosso alinhamento de perguntas, que tipo de análise é que são feitas durante... que tipo de análise é que é feita durante a consulta? Nem sempre são feitas análises, mas quase sempre as pessoas querem de facto fazer este check-up metabólico e nutricional e fazem-no, não é? Em articulação com os nossos médicos, obviamente, portanto é um trabalho multidisciplinar e aquilo que acontece é que nessas análises nós vamos pedir todo o funcionamento orgânico, função renal, função hepática, as principais glândulas e o seu funcionamento, nomeadamente as glândulas suprarrenais, a tiroide, não é? Que é uma glândula tão falada no que diz respeito ao metabolismo e a maior parte das pessoas, quando recorre a uma consulta para redução de massa gorda, tem sempre aquela situação de que será que o meu metabolismo é lento, por isso é que eu não consigo emagrecer, enfim. Portanto, vai-se ver a questão da tiroide, vê-se as hormonas sexuais para ver se está tudo equilibrado e depois, uma vez o puzzle todo à nossa frente, aí já é muito mais fácil intervir, utilizamos as estratégias que são indicadas para otimizar cada ponto fraco, não é? De cada pessoa. São análises só de sangue e de urina. Às vezes fazemos uma colheita de saliva, não é? Para ver o cortisol salivar, mas em geral são sangue e saliva. Portanto, qualquer laboratório pode fazer estas análises. Sim. Ok. Olha, o que é necessário fazer após a consulta? Após a consulta é necessário pôr um plano em ação e eu estou do lado da pessoa, portanto eu vou ajudar a pessoa a pôr esse plano em ação. Normalmente eu disponibilizo-me para questões que possam surgir ao longo do processo, não é? A pessoa não está isolada. E também é preciso então fazer as análises, se a pessoa se propuser a fazer esse check-up, para nós finalmente conseguirmos juntar tudo, não é? As alterações do estilo de vida que fazem sentido para o objetivo da pessoa e ainda as alterações de estratégia, por exemplo, de suplementação que seja necessária com base naquilo que são as alterações bioquímicas daquela pessoa. Sim, portanto são esses os trabalhos de casa e é bastante
bastante. Fazendo aqui um ponto de situação para quem tem entrado ou para quem acabou de entrar, a Teresa Manafaia, que colabora connosco no Life Center nas consultas de Fisiologia e Otimização Metabólica, neste mês de outubro, em que não queria dizer que celebramos, mas sobretudo aumentamos a consciência para o cancro da mama e para a saúde da mulher. A semana passada com a doutora Marta Gouveia Duarte, de Medicina Estética e Facial, hoje com a Teresa Manafaia nestes âmbitos da otimização metabólica, e para a semana com o médico obstetra ginecologista, que também fica já a saber em primeira mão, e para falar da importância do exercício físico na gravidez, mas como a mulher tem várias idades e não é só a gravidez uma das etapas do percurso da mulher. Vamos então passar aqui por aquilo que ele designa, ou que é designado como as três fases da vida da mulher, e portanto fazendo aqui um bocadinho este apanhado. Pegando nas perguntas que temos preparadas e que são fruto, obviamente, de questões que nos foram colocando ao longo destes últimos dias, passamos à próxima pergunta, que é: a partir de que idade é que se pode agendar este tipo de consulta? Sendo uma consulta em que se fala de saúde e de prevenção de saúde, não existe idade mínima, basta saber ouvir e falar, e já temos um potencial, um potencial do ser humano para aprender, não é? Porque no fundo esta consulta é uma consulta também de aprendizagem. Uma das coisas que eu tive o prazer, um dos projetos que eu tive o prazer de participar logo no início da minha vida académica foi um estudo piloto para a Organização Mundial de Saúde acerca de comportamentos de saúde em crianças em idade escolar. E foi uma empreitada muito forte para mim, na altura. Foi um prazer ter feito esse estudo piloto com a doutora Margarida Matos, que ainda hoje tem essa missão de fazer esse estudo e, portanto, já não é um estudo piloto, neste momento já está sempre a acrescentar saber nessa área. E, portanto, aquilo que eu faço é ter uma apresentação preparada para crianças, com linguagem infantil, por exemplo, se for o caso, para que as crianças aprendam sobre o que é a alimentação do ser humano, não é? O que é o estilo de vida do ser humano enquanto animal biológico, não é? Falar um pouco também às crianças acerca da cronobiologia, não com estas palavras, mas com aquilo que as crianças entendem tão bem, que é o ritmo entre a noite e o dia, e a importância que esse ritmo tem na saúde humana. E, portanto, não existe limite de idade. Já dei consultas a crianças pequeninas, não é? Foram experiências muito engraçadas. Já dei, inclusive, um workshop só para crianças. E foi muito giro, porque tínhamos o patrocínio de uma marca de barrinhas e de umas comidinhas deliciosas que as crianças adoraram, e deixámos a sala num estado deplorável, porque as crianças entusiasmaram-se com as barrinhas e acabaram por, pronto, ser crianças. Só fazendo aqui um parênteses, o Diogo Navarro diz que a Teresa é um anjo caído do céu, munida de inteligência e ciência. As pequenas mudanças na minha vida têm enorme impacto. Se hoje vivo mais em equilíbrio, em boa parte devo a ela. Um grande beijo. Portanto, um beijinho. Obrigada. Eu acrescentaria de inteligência emocional também, não só de inteligência. Olá, Fernanda. Obrigada. Isabel. Maravilha. Vamos passar à próxima pergunta. A consulta, e em parte já respondeste a isto, mas não quero mais pegar neste tema. A consulta destina-se apenas à perda de peso, ou também pode ser destinada para quem queira, por exemplo, ganhar peso? Sim, também. Não só se aplica a quem precisa de perder massa gorda, como a quem precisa também de aumentar massa muscular, por exemplo. Isso normalmente são desejos mais masculinos do que femininos, não é? E que muitas vezes podem, um dos obstáculos que eu vejo mais em termos de análises são níveis de testosterona um bocadinho condicionados pelo estilo de vida. Ou seja, mesmo homens jovens
que têm os níveis de testosterona um bocadinho mais baixos e que por isso não conseguem usufruir da exuberância muscular masculina de um jovem. E quando conseguimos que esses valores sejam repostos, o que é relativamente fácil, felizmente, tudo se consegue, não é? Portanto, aumenta a massa muscular, diminui a massa gorda, é muito bom ver essas transformações nas pessoas. Não são transformações, são otimizações. E, por outro lado, também temos uma outra população, que é a população que tem massa gorda a menos, e normalmente esta população é feminina, não é? Nos homens isto praticamente nem se põe, porque um homem fica muito saudável com muito pouca massa gorda, uma mulher não. Portanto, se uma mulher tiver um nível de massa gorda extremamente baixo, ela perde a sua função reprodutora, deixa de menstruar, não é? E eu acabo por ter muitas meninas jovens, mulheres jovens na consulta, que já não menstruam, por exemplo, há 2 anos ou há 3 anos, e então temos que fazer o percurso no sentido contrário, não é? No sentido de voltar a aumentar um pouquinho a massa gorda para conseguirem chegar ao nível saudável e aí poderem voltar a menstruar e a ter uma vida feminina saudável. Ok. Começaste por frisar em um ponto importante, que é de facto a questão da perda de peso ou ganhar peso, de facto, isto falando aqui de uma forma um bocadinho mais generalista, é aquilo que nós diariamente nos deparamos, quer sejas tu na consulta, que sejamos nós nas abordagens de programas de exercício, não é? Porque aquilo que de facto, na grande maioria dos casos, motiva as senhoras é perder peso, são os números da balança, e nem sempre os números da balança são números que demonstrem marcadores de saúde, não é? Portanto, não é só a redução do peso, é de facto a otimização e a eficiência metabólica associada ao ganho da massa muscular, que pode conduzir ao aumento de peso, mas de facto torna-se mais eficiente e mais saudável. Não é? Há aqui uma pergunta que tem a ver com a questão do jejum. Se é importante fazer jejum? Está na moda. Pergunta. Exato. Toda a gente fala dos jejuns intermitentes e da dieta do homem da caverna. Exato. Dividir este tema, começar pela importância do jejum. Se é importante fazer jejum. É muito importante fazer jejum e todos os seres humanos fazem jejum. Portanto, não existe nenhuma dúvida sobre isso, não é? As pessoas quando jantam e quando a seguir, passado algum tempo, vão dormir, fazem jejum até ao dia seguinte, não é? Até voltarem a comer no dia seguinte. Isso não é considerado jejum intermitente, não é? Mas é jejum intermitente, ou seja, nós precisamos de fazer jejum. Portanto, isso é uma necessidade fisiológica, fazer jejum. Só através do jejum é que nós conseguimos fazer a regeneração noturna durante o sono, não é? E também só através do jejum é que nós conseguimos libertar o fardo dos órgãos digestivos, não é? Os nossos órgãos digestivos também precisam de descansar, então todos nós precisamos. Ultimamente tem-se falado dos benefícios do jejum mais prolongado do que as típicas 12 a 13 horas, não é? Que é aquilo que supostamente as mães fazem intuitivamente às crianças, não é? Que é dar o jantar cedo à criança, pô-la na caminha e depois no outro dia a criança levanta-se naturalmente cedo e pede comidinha à mãe, não é? Pronto, isso é quase o modelo da nossa biologia natural, não é? É fazermos aquelas 12 a 13 horas de jejum. Mas hoje em dia os modelos que se falam são modelos um pouquinho mais prolongados, eventualmente 16, 18, 20, 24 ou até mais. E aí já poderão surgir algumas contraindicações. Eu sou favorável à utilização do jejum como uma estratégia para, por exemplo, promover a longevidade,
para promover a melhoria das condições metabólicas em pessoas com alguns problemas de saúde, ou não, porque quem quiser só perseguir a longevidade, o jejum com certeza é uma estratégia acertada. Existe a questão da dualidade, não é? Portanto, nem toda a gente é candidata a fazer jejuns prolongados, não é? Por exemplo, pessoas que tenham um peso extremamente baixo ou que estejam a recuperar de uma anorexia, não são candidatas a fazer um jejum prolongado, senhoras a amamentar também não são candidatas a fazer jejuns prolongados, pessoas com níveis de cortisol extremamente elevados também não são, pessoas com níveis de ácido úrico extremamente elevados também não, portanto é importante nós pensarmos que são estratégias que, quando nós falamos em mais horas sem comer, é importante nós percebermos qual é, que pessoa é que está a candidatar-se a fazer uma estratégia dessas. Claro, claro. E mais uma vez, definir cada perfil, porque isto não é Sim, não é panaceia para todos os males, não é? exato. Benefícios do jejum. Era a segunda pergunta nesta linha. Sim, temos um grande benefício do jejum que é a autofagia, não é? Portanto, é um processo de regeneração celular inerente ao facto de ficarmos muitas horas sem comer. É quase como se as células, ao ficarem com fome, decidissem ir procurar dentro delas tudo aquilo que pode ser reciclado para obter a energia, não é? Então esse processo de autofagia acaba por significar uma limpeza dos circuitos de comunicação dentro da célula e nós acabamos por sentir mais energia, sentir uma sensação de melhoria da nossa cognição. Isto é algo que é quase transversal às pessoas que fazem jejum e, claro, acaba-se por utilizar como forma de obtenção de energia aquela gordura que nós temos acumulada. É também uma grande mais-valia do jejum, é as pessoas finalmente conseguirem perder algum peso que tenham acumulado na forma de gordura, sem fazerem aquele sacrifício de pensar que vou comer aquilo que não gosto em vez daquilo que gosto. Isso acontece muito, por acaso. Porque no jejum, na verdade, tu não tens que comer, mas é nada, não é? E é muito mais fácil não comer nada do que comer as coisas que não se gosta, não é? Então, acaba por ser uma estratégia bastante popular também por isso, não só pelos benefícios que traz, que são inúmeros e que estão subejamente estudados. Atenção, eu tenho ouvido por aí algumas vozes falando do jejum como uma estratégia que só foi estudada em animais, mas isso não é verdade. Portanto, existem muitos estudos com humanos, existem neste momento especialistas na área da longevidade que estão a estudar o impacto do jejum em algumas patologias, daquelas que são as patologias crónicas da nossa sociedade e com muito bons resultados, não só em cancros, como em demências, como em diabetes, em doença cardiovascular. Portanto, não é uma área cinzenta, não é? Não é uma área cinzenta, é uma área de consenso. Okay. Ora, estar em jejum e praticar exercício físico é prejudicial ou é benéfico? Depende da pessoa, depende do objetivo, não é? Depende do estado metabólico da pessoa. Vamos imaginar, se for uma pessoa que tem vindo nos últimos anos a ficar muito dependente do consumo de açúcares, por exemplo, e quando eu falo de açúcares falo de hidratos de carbono em geral, mas daqueles que tenham uma carga glicémica mais elevada. Ela pode não ter capacidade de produzir energia a partir de outras vias que não sejam a via do açúcar, que se chama glicólise. Então, essa pessoa fica refém da comida, entre aspas, não é? Se ela vai fazer exercício sem comer, ela pode sentir tonturas, pode sentir falta de força súbita, uma fadiga inultrapassável, pode ter vários sintomas. Enquanto que uma pessoa que esteja mais adaptada, ela consegue, ou que tenha mais flexibilidade metabólica, ela consegue fazer esse shift. Ou seja, quando ela não tem acesso ao açúcar,
o sistema dela consegue queimar gordura facilmente e ela consegue sentir-se bem a fazer exercício em jejum. Portanto, é uma questão de verificarmos isso, não é? Se de facto as mitocôndrias da pessoa estão a funcionar bem e se ela consegue oxidar gorduras, ou se, por outro lado, ela ainda se encontra refém da glicólise, da energia a partir do açúcar. Se assim for, é preciso fazer um percurso, percorrer um caminho entre o estar muito dependente dos açúcares até à zona em que ela está flexível, em que já consegue produzir energia a partir de várias formas, não é? De vários processos de obtenção de energia. E faz-se esse percurso facilmente, não é? Desde que a pessoa entenda aquilo que está a fazer. Claro. Olha, só fazendo aqui um parênteses. Portanto, resumindo e concluindo, deixa-me só, peço desculpa que eu acabei por não, viajei aqui um bocadinho. O exercício físico em jejum é muito positivo, é uma oportunidade que nós temos de pôr as nossas mitocôndrias a trabalhar, não é? E a oxidar em gordura, que muitas vezes nós precisamos desses momentos em que utilizamos a gordura como combustível. E, portanto, sou uma defensora do exercício em jejum, desde que se mostre adequado para um determinado perfil. Claro, ok. Agora, fazendo aqui o parênteses, só integrando e situando, retomamos este mês de outubro as conversas à noite e, sobretudo, mais vocacionadas e destinadas à saúde da mulher no mês de outubro, que anualmente é celebrado como a elevação e a tomada de consciência para a saúde da mulher e a prevenção do câncer da mama. Daí estarmos hoje a falar com a Teresa, que vos pode atender às terças e quintas aqui no Live Center. Portanto, este é uma breve chega da partilha deste conhecimento vastíssimo e que é só a ponta do véu. Eu faço agora aqui uma pergunta que não está no alinhamento, mas pegando na questão do treino em jejum e puxando a brasa à minha sardinha, a corrida em jejum ou o treino de força em jejum, algum deles é contraindicado ou Não. a mesma questão que abordaste há pouco? Sim, lá está. Vamos parar ao mesmo, não é? Depende da flexibilidade metabólica da pessoa, não é? Mas tenho pessoas a treinar corrida em jejum e tenho pessoas a treinar força em jejum sem qualquer problema e tenho pessoas que são altamente sensíveis ao esforço em jejum e que não se sentem bem de todo a fazer exercício em jejum e, portanto, temos que fazer aquele percurso e respeitar isso, não é? Isso é algo que deve ser respeitado. Além disso... Importante, eu agora sirvo aqui como moderadora, importante sobretudo não seguir modas e tendências só porque de facto está agora muito em voga falar do jejum e das dietas, Exatamente. do homem das cavernas e do paleolítico e vamos agora todos virar para o paleolítico. Exatamente. E é muito importante de facto as pessoas começarem a escutar um pouco e a conseguir interpretar os seus sintomas, não é? Porque de facto há situações que são bastante agressivas, não é? E as pessoas expõem-se a determinados graus de agressão metabólica que só lhes traz prejuízo, não é? Não só, eu não diria prejuízo a curto prazo, mas também pode trazer, não é? Portanto, se a pessoa tiver se a pessoa desfalecer, pode ter um acidente, não é? Pode bater com a cabeça numa pedra, por exemplo, mas mesmo a longo prazo, não é? Portanto, há estratégias que não compensam, agressões excessivas que não compensam. Existe um conceito muito interessante na biologia que é o conceito de hormese, não é? Que tem a ver com o facto de que uma pequena agressão vai-te dar a vantagem de te adaptares àquela agressão, mas uma grande agressão já não te dá margem de adaptação, não é? E isso acontece muito com o treino, eu vejo muito isso com o treino, não é? E consegue-se entrar em zona de overtraining porque se repete vezes sem fim a grande agressão.
E depois acabamos por entrar numa espiral ou pequenas, desculpa-me a redundância, ou pequenas agressões repetidas sistematicamente sem períodos de recuperação. Também, também. Mas quando as agressões são mais de menor magnitude, a probabilidade de tu conseguires adaptar-te é maior, não é? Agora, quando são grandes agressões repetidas continuamente, isso já poderá dar origem a um problema, Sim, não é? temos exemplos vastíssimos, quer seja no treino de endurance, quer seja no treino da força, por exemplo, não é? Exatamente. Pronto. Eu, pegando no meu exemplo particular, não consigo sair para treinar ciclismo em jejum, porque aí garantidamente irei ter um prejuízo maior, que será desfalecer. Exatamente, exatamente. E portanto está na hora das pessoas começarem a escutar um pouco os seus sintomas. Isso aplica-se também à fome, sabes? Existe muitas pessoas, muitas mesmo, que não têm a noção se acordam com fome ou não. Porquê? Porque é tão automático o acordar e o ir comer, por exemplo, que a Claro. pessoa nem tem noção se tem fome de manhã ou não. Não é? E claramente, se alguém acorda sem fome, é porque ainda existe sobrecarga orgânica. Ou seja, é porque os órgãos digestivos ainda se encontram em sobrecarga. Falamos de um fígado, ou de um fígado e de uma vesícula biliar, de um intestino, de um estômago, não é? E outros órgãos. Portanto, existe Bom, sobrecarga se a pessoa temos acorda. aqui duas questões. They call me Hugo, they.call.me.hugo tem a questão que se prende com o exercício em jejum não é sinónimo de menor rendimento. E se calhar respondeu já de forma sucinta, porque ainda temos aqui umas perguntas do alinhamento. Sim, sim. Não é sinónimo de melhor rendimento, de facto, Não, Hugo. não é. Mas Não sei se andas a treinar em jejum ou não, mas não é sinónimo, não. não é sinónimo de Agora, há uma menor coisa aqui que é interessante, que é, se nós quisermos treinar esta questão da flexibilidade metabólica, então é interessante de vez em quando procurarmos treinar em jejum, de vez em quando treinarmos nutridos, de vez em quando treinarmos no período da manhã, de vez em quando treinarmos no período da tarde, se não houver nenhuma contraindicação para tal, não é? E aí nós vamos conseguir adaptar-nos a vários cenários metabólicos, não é? Desde que não haja contraindicações. Claro. O Tiago_Samu diz que acorda à meia-noite com fome. Isto também é um fenómeno interessante, não é? Olá, Tiago, estás bom? Diz que eu não ouvi a pergunta. Acorda à meia-noite com fome. Eu acordo. Sim, 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 sim. Isso é um distúrbio, tem já nome, já tem nome, chama-se Night Eating Syndrome. É uma síndrome, faz parte de uma síndrome e pode ter a ver com uma desregulação das hormonas que regem o apetite, nomeadamente da leptina. Então é muito importante regular a alimentação, verificar se não existem carências nutricionais no metabolismo energético, nomeadamente as vitaminas do complexo B, e também na questão da insulina. Portanto, verificar se não existe uma tendência para a insulinoresistência que possa fazer uma hipoglicemia noturna, não é? A pessoa possa estar a sofrer. Pode verificar a disponibilidade da tua agenda e marcar uma consulta. O Tiago fazia-lhe bem fazer uma consulta, mas eu penso que ele mora no Porto neste momento. Não é impeditivo. Também não é, também não é. Olha, o sono, já falámos aqui e já estamos a 5 perguntas do final aqui do nosso alinhamento. Falámos da questão do sono, temos vindo a falar do sono. Falámos a semana passada do sono e da saúde da pele e como um bom promotor. Bom, o Paul Chek diz que sleep is a miracle, não é? O nosso estimado... e é gratuito e é uma terapia gratuita. Portanto, o sono isto é uma pergunta, o sono influencia o nosso metabolismo? Ponto de interrogação. Sem dúvida, sem dúvida. Se nós tivermos em conta que a hormona do sono, que é a melatonina, não é? É quase como, vamos imaginar aqui uma figura interessante, que é como se fosse o maestro de todas as outras hormonas.
Então, se nós tivermos uma noite mal dormida, por exemplo, então facilmente nós vamos conseguir desregular todas as outras hormonas, não é? E as pessoas sentem isso, portanto, quando uma noite não é bem dormida, no dia a seguir têm menos bom humor, têm mais fome de açúcar, não é? Porquê? Porque os níveis de cortisol estão mais elevados, não é? Eventualmente, portanto, há uma desregulação geral. Portanto, o sono, eu diria que é a pedra basilar do nosso metabolismo. Não há nada mais importante que o sono, mas não podemos descurar as outras coisas, porque não pode ser só dormir e comer muito mal e não fazer exercício, não é nada disso, não é? Mas se tivermos aquela pirâmide da importância, o sono está na base, não é? Ok. Sim. Olha, até que horas se pode comer a última refeição? Até que horas é que se pode? Pode-se comer até às 8 da noite. Ui, estou Até farto. às 8. E aquilo que acontece neste momento é que as pessoas estão a comer muito tarde. Estão a comer muito tarde e isso perturba muito o sono. Existe aquela questão que eu falei há pouco da cronobiologia, do conceito da cronobiologia, ela aplica-se também à nossa predisposição para digerir alimentos, não é? Nós não estamos predispostos para digerir alimentos a todas as horas do dia e da noite, não é? Nós estamos predispostos até uma certa hora e depois a partir daí estamos no modo sleeping, não é? Ou estamos predispostos para dormir, para regenerar, para não termos entraves à regeneração e a digestão é um entrave à regeneração. Portanto, aquela coisa de ir para a cama com a barriguinha cheia, como diziam as avós, não é bem assim. Portanto, nós precisamos de ir libertos para o sono, para conseguirmos regenerar todas as nossas células e órgãos. Claro. Bom, a Marta Conceição põe aqui um macaquito com os olhos tapados, desculpe-se. Portanto, provavelmente andas a comer antes de ir para a cama, a roer aquela sandocha. Aquela Eu barrinha. partilho, aquela barrinha, exatamente. Eu partilho do Tiago Samu, não acordo à meia-noite com fome, mas de facto, pronto, mas isso é provavelmente fruto da carga de Tu intensidade tens do uma dia. carga de esforço muito grande, Bruno. Tu és um triatleta, não é? Claro. Olha, passando à próxima pergunta. Para prevenção da saúde da mulher, que dicas sugeres? Se pudesses resumir. Aí tínhamos que perceber se é uma mulher em idade fértil ou se é uma mulher em menopausa. Mas pronto, há coisas que se Para uma aplicam mulher a em idade todas. fértil, 3 dicas para uma mulher em idade fértil, 3 dicas para uma mulher em menopausa. Eu acho que se formos ao básico, aplica-se a todas as mulheres, que é fazer exercício físico. Meninas, façam exercício físico, por favor, porque isso ajuda não só a regular as hormonas sexuais, aquelas que dão tanto que fazer na fase pré-menstrual, a nós mulheres e aos homens também. Toda a gente sofre, não é? Com a síndrome pré-menstrual. Exercício, alimentação saudável, não é? Sono, acarinhem o sono, não vão para a cama tarde, cuidem da vossa pele. O sono é a melhor forma de cuidar da pele, eu diria, não é? E a alimentação. Portanto, é tudo tão básico que até parece mal, não é? Até parece uma não expert. Exato. Até parece uma É, blogger. exato. Perdoem-me. Não, depois há os pozinhos de perlim-pim-pim, que são a cereja no topo do bolo, não é? Quando nós sabemos um pouquinho mais sobre o nosso metabolismo, então aí as coisas já conseguem ficar muito melhores, Mais não é? organizadas, claro. Exatamente. Vamos imaginar que a mulher, por exemplo, tem uma tensão pré-menstrual muito intensa, não é? E nós nas análises vamos perceber que ela tem uma dominância estrogénica muito acentuada. Existem estratégias muito direcionadas para isso e no próximo mês ela já não vai ter. Portanto, é uma diferença muito grande, não é? Olha, a penúltima pergunta, que é com a mudança da hora em breve, em que vamos ter direito a dormir mais uma hora, certo? É. Portanto, vamos ter ainda mais uma hora deste ano 2020, o que é absolutamente extraordinário. A perspectiva não é muito animadora. Exato, mas eu acho que é uma grande oportunidade de crescimento. Com a É. mudança da hora em breve,
Portanto, esta mesma mudança afeta o nosso organismo. Eu acho que a pergunta se prende não tanto com o dia da mudança da hora, mas sobretudo com a alteração aqui. Olá, Sérgio. Com a alteração da orientação, não tanto do ciclo circadiano, mas nós estarmos aqui mais permeáveis a sermos regidos pelo nascer e pelo pôr do sol, não é? Uhum. Portanto, a pergunta que nos colocaram é: com a mudança de hora em breve, esta mudança afeta o nosso organismo? Sim, sim, afeta o nosso organismo. Principalmente o que afeta o nosso organismo é nós termos que mudar 2 vezes por ano. Portanto, nós estamos adaptados a uma determinada cronobiologia, não é? Estamos a viver num determinado ritmo circadiano e de repente somos obrigados a ir para a cama mais cedo 1 hora ou a ir para a cama mais tarde 1 hora. É essa alteração que não é boa, não é? E que pode predispor-nos para alguns problemas de saúde, de facto, não é? E teremos que ter um tempo de adaptação que pode ser bastante maior do que se pensa, não é? Podemos, se calhar, demorar um mêsito até nos habituarmos ao novo horário, não é? Agora, dos 2 horários, entre o horário de verão e o horário de inverno, aquele que será o mais adequado será aquele que respeitar mais o início das escolas e dos trabalhos, dos horários de trabalho das pessoas, relacionado com o nascer do sol e o pôr do sol, não é? Portanto, eu penso que neste caso o horário de inverno é capaz de ser o que respeita mais, não é? Apesar de que todos nós adoramos, mas é o horário de verão. Toda a gente adora o horário de verão. Mas eu acho que não tem a ver com o horário de verão, tem a ver é com o verão, não é? Exato, e com o sol, exatamente. Mesmo que isso signifique Exato. dormir menos 1 hora nessa noite. Bom, vamos Sim, essa agressão é maior do que esta agressão que nós vamos ter agora, que é a agressão de dormirmos um bocadinho mais. Não é tão agressivo, não é? repito, do privilégio de termos mais 1 hora de 2020. Exatamente, mais 1 hora de aprendizagem. Exato, de crescimento e Crescimento. de evolução. Exatamente. Desenvolvimento pessoal. Bom, última pergunta. O frio está a aproximar-se. Quais as dicas / sugestões que tens para nos dar sobre o reforço do sistema imunitário? Eu acho que aqui... Bem, em primeiro lugar, voltamos ao básico na mesma, não é? Aquilo que contribui mais para o sistema imunitário é o sono, o exercício e a alimentação. E só depois é que vem a suplementação, mas de facto a suplementação faz muita diferença, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ir à alimentação buscar as quantidades de nutrientes que necessitam para ter um sistema imunitário mais resistente. Estamos a falar aqui de quê? De vitaminas, por exemplo, e de sais minerais, a vitamina C, a vitamina a vitamina E também, as vitaminas do complexo B. Nos minerais eu destacaria o zinco, que é um mineral que está muito envolvido na regeneração de mucosas, o magnésio também, o ferro também, enfim, há muita coisa que é necessário para que o sistema imunitário fique bem armado, não é? Os ácidos gordos ômega 3 também, ter uma boa microbiota intestinal, e isto faz-se principalmente através do consumo de alimentos pré-bióticos, ou seja, de fibras que possam alimentar as bactérias que existem a nível intestinal, não é? As boas estirpes de bactérias. E eventualmente a toma de um bom probiótico, mas que seja bom, porque relativamente à suplementação, há alguns suplementos que são muito críticos. O tipo de óleo de peixe que nós possamos tomar é muito crítico, portanto existe muita porcaria à venda no mercado. Em termos de probióticos a mesma coisa, não é? Portanto, e aí devíamos ser um pouquinho seletivos relativamente a estes suplementos. Claro. Partilho contigo tudo que já falámos e que falámos da primeira vez que tivemos esta oportunidade destas conversas, que é de facto a corrida desenfreada às lojas de venda de suplementos e de
da especialidade, passa a publicidade dos celeiros e outras lojas, mas sobretudo o celeiro, que de facto em 15 dias esgotaram tudo o que era as vitamina C e a vitamina D e tudo que pudesse ser empiricamente já conhecido como sendo um bom reforço do sistema imunitário. Já também tivemos a oportunidade de falar várias vezes que de facto este reforço de imunidade não é feito em 15 dias, não é? É um contínuo, é um caminho que se vai fazendo. Portanto, Sim. pegando um bocadinho naquilo que disseste, desta cultura do sono, da prática do exercício e de uma alimentação equilibrada e, obviamente, o recurso à suplementação, todos esses fatores, a par, obviamente, uma avaliação que tu podes garantidamente ajudar, contribuem grandemente para um reforço de imunidade e para uma vida mais saudável. Isto falando agora aqui um bocadinho em jeito de resumo. Não é? Olha, Bruno, se não te importares, eu gostava de fazer aqui publicidade, divulgação, a um evento que vai decorrer agora a partir de depois da manhã, portanto 23 e 24 deste mês, de outubro, que é o segundo... Vai deixar em frente ao computador. Que é o segundo... O segundo International Healthy Aging Summit, onde eu vou estar, onde eu vou falar sobre exercício no envelhecimento saudável e que é algo que pode interessar também às pessoas que nos estão a ouvir. Este evento é um evento que se destina ao público em geral e aos profissionais de saúde e ele vai decorrer em live streaming, ou seja, as pessoas podem assistir a partir de casa. Vão estar especialistas do mundo inteiro. Dois especialistas na área do exercício, vou lá estar eu e o Pedro Moroso para falar de exercício e depois vão estar especialistas na área da nutrição, na área médica, na área da osteopatia, enfim, muitas áreas representadas, muitos países e continentes representados, portanto faz todo sentido nós fazermos esta divulgação aqui. Sem dúvida. Convido-vos a todos a estarem presentes. Peca por tardio, mas é a altura possível, porque isto originalmente era para ter ocorrido em março deste ano. Era em março, sim. Não foi possível, devido às condicionantes que todos nós sabemos, não é? Depois acabou por ser adiado para junho e finalmente vai acontecer agora em outubro e nas condições em que é possível acontecer, ou seja, nós, os preletores, vamos estar no Hotel Altis, em Lisboa, a filmar para toda a gente que vai assistir em casa. O ano passado foi um congresso muito grande, nós reunimos mais de 500 pessoas no Hotel Palácio, no Estoril, foi um congresso fantástico. Este ano não podemos fazer a mesma coisa, não se pode reunir tanta gente no mesmo espaço, portanto vai acontecer em live streaming. Mas é de facto um grande passo, sobretudo na tomada de consciência desta cultura da prevenção e da cultura da saúde, não é? Da prevenção e da multidisciplinariedade, porque normalmente estes congressos são muito reservados à área médica e este congresso tem a particularidade de ser multidisciplinar e de estar direcionado para profissionais de saúde e público em geral, ou seja, qualquer pessoa se pode inscrever no congresso. Boa. E, puxando agora a brasa à nossa sardinha, nós que desde 2015 promovemos a saúde em exercício, como eu costumo designar a saúde em movimento, é de facto é um bálsamo perceber que finalmente as coisas começam a chegar à comunidade em geral, que de facto nós do exercício, a par, obviamente a comunidade científica na área da saúde, nos conseguimos entender ou estamos a caminhar para que nos consigamos entender de uma forma muito mais em prol da saúde e do bem-estar da comunidade. Felizmente, não é? Tem sido o nosso trabalho, tem sido aqui um bocadinho esta corrida contra a maré, não é? É isso que temos feito desde 2015 no Life Center, enquanto prática de exercício e promotores de exercício e, obviamente, defensores de uma saúde diferente, com recurso à osteopatia, com a tua presença, que muito nos honra, e outras áreas das terapias complementares. E tu estás de parabéns pelo projeto que tens, Bruno. Estou eu e a menina Isabelinha, que entrou aqui a algures. Com certeza, com certeza. Uma convicta
acérrima defensora desta minha loucura que nos tem mantido pedra e cal há 5 anos Exatamente. também. Portanto, Deus, Isabel. contra pandemias e marés, mas mantemos. E tem sido, de facto, esta nossa superior vocação. É com pessoas como tu que projetos destes continuam a funcionar e que vão continuar a vingar. Obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, pela tua partilha em expor o teu conhecimento sem medo de te expor, Obrigada eu. de partilhar connosco. Portanto, agora aqui em jeito de anúncio televisivo e de publicidade radiofónica, as consultas estão disponíveis às terças-feiras de manhã e às quintas-feiras à tarde. Basta ligarem para o número que vai aparecer em alguns no nosso site ou no Facebook. Marquem já. Marquem já, exatamente. Obrigado às perguntas que nos foram fazendo e, sobretudo, às perguntas que nos deixaram. É muito mais fácil alinharmos esta conversa com perguntas não pré-definidas, mas que, de facto, foram ocorrendo. E participem, estejam connosco. Esta nossa conversa vai estar no nosso site. E vai ficar aqui uns dias no Instagram, portanto podem ouvir, podem tomar notas, podem aproveitar para tirar dúvidas e colocar algumas dúvidas depois quando vierem à consulta. Portanto, começámos por falar do que é que consiste a consulta de fisiologia e otimização metabólica, o que esperar da consulta e uma série de outros caminhos, nomeadamente a avaliação e rastreio dos marcadores por via das análises clínicas, portanto, e tocámos em pontos como o sono fundamental, a boa nutrição, a boa suplementação e o exercício físico. Portanto, aquela velha máxima do sleep, eat, exercise, repeat. Não quero mais repetir, perdoem-me a redundância, mas é isso. Teresa, obrigado. Obrigada. É um privilégio e uma boa noite a todos. Está na hora de irmos dormir, que já são quase 10h30, portanto, está... Qual é em última... Já agora uma última pergunta. Qual é, em última instância, a hora limite para irmos dormir? Não percebi. Qual é a hora limite para nós, adultos, já experientes e pessoas já com... Sim. 3 horas depois do sol se pôr. Ah, é? Oh, caramba, então... Pronto, era às 9h30, alguns. Estávamos todos Já era. Vamos todos para a cama. Eu presumo que seja o Miguel Cruz, que eu tive o privilégio de treinar aqui há uns anos. Um grande abraço, Miguel. Portanto, já sabem, 3 horas depois do sol se pôr. Portanto, lá para o inverno, às 8h30 está tudo na cama. Exato. Um beijinho, obrigado. Adeus. Vamos dormir. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Uhum.